Olá, tudo bem? Thiago Menezes para passar mais uma news da semana com 4 destaques falando o que aconteceu de mais importante e tende a acontecer nessa semana em termos de política, economia e atualidades em geral. Primeiro grande destaque falando sobre Palocci, que acaba de ser condenado a 12 anos, 2 meses e 20 dias pela Operação Lava Jato. O Moro acaba de condená-lo. A questão agora é definir como será feita essa condenação, se vai ser em regime aberto, fechado. O Ministério Público já está entrando com recurso para aumentar a pena. Geralmente o Moro ele tende a ter essa atitude de colocar penas mais brandas, mas o Ministério Público entra com ações para aumentar as penas. Geralmente ele vai ali próximo do mínimo. Então, mais um condenado pela Lava Jato. E a situação do Partido dos Trabalhadores acaba se complicando porque ele está negociando uma delação para diminuir a pena e agora condenado, pode ser que ele tenha um espírito de colaboração ainda maior do que vinha tendo. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por repasses de nada mais do que 200 milhões da Odebrecht para o Partido dos Trabalhadores, e desses 200 milhões em propina, ou seja, quando é repassado com alguma contrapartida, o que é ilegal, desses 200 milhões, em torno de 133 milhões foi repassado para o Palocci. Ele com certeza foi um dos mais beneficiados por esse esquema de corrupção institucionalizado nos últimos quase 10 anos, quase não, mais que 10 anos inclusive. E aí nós temos aí uma situação bem triste, onde vemos aí o nosso dinheiro público sendo usado de uma forma extremamente corrupta e volumes assim nunca vistos antes na humanidade. Além disso, tem também todo um investimento feito nas operações do pré-sal que custaram em torno de 28 bilhões e que boa parte desse dinheiro foi utilizado também para fraudar eleições desde o período de 2008 até o período de 2010. Outro destaque também, agora falando sobre eleições, mesmo com todas essas operações da Lava Jato, prisões de vários políticos, inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores, Lula ainda aparece na liderança aí para as eleições, pelo menos nas pesquisas, para as eleições em 2018. A porcentagem, segundo as pesquisas feitas aí na semana passada, entre dia 22 e 24, mostram que Lula tem em torno de 29 a 30% das intenções de votos, isso considerando a participação dele nas eleições, E em segundo lugar viria Marina e Bolsonaro meio que empatados ali com um percentual entre 13 e 15% de intenção de votos, seguidos por Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, com em torno de 11% das intenções de votos. Para um segundo turno, Marina e Lula teriam um empate ali técnico, e frente aos outros candidatos, Alckmin, Dória, o próprio Bolsonaro, e qualquer outro ali, Ciro Gomes, ele venceria. Agora, a simulação também fez basicamente um cenário sem o Lula, porque tem as chances aí dele não concorrer à presidência devido aos processos aí que ele está passando e pode ser condenado e não teria direito de participar das eleições. Nesse cenário sem Lula, Marina sairia ganhando, com em torno de 29% das intenções de votos, seguida de Bolsonaro, Dória, Bolsonaro com em torno de um pouco mais de 16%, Dória próximo de 10%, Alckmin e Ciro Gomes também mais ou menos nessa faixa. O que dá para se perceber é que basicamente num cenário com Lula, as intenções de votos ficam mais concentradas nesses 3 candidatos principalmente citados anteriormente, Ele mesmo, Marina Silva e Bolsonaro. Agora, para um cenário sem o Lula, a fragmentação ela é nítida, Aí todos os outros candidatos atrás de Marina, e mostram um cenário totalmente diferente. Vê-se que a Marina, por exemplo, começa a ter o dobro de intenções de votos do que Bolsonaro, A questão é que há índices de rejeições que acabam também impactando, O Lula, por exemplo, por mais que ele está na frente das intenções de voto, ele é o candidato com maior rejeição, seguido de Alckmin.
Lula tem quase 40% de rejeição, enquanto que Alckmin tem em torno de 35%. O destaque também é Bolsonaro, que começou com intenções de votos na última pesquisa em torno de 8% e dobrou agora, né? Basicamente, num cenário, por exemplo, sem Lula, ele já iria para mais de 16%. E o próximo destaque, agora falando sobre perspectivas na economia, temos aí o índice IPCA de inflação, né? Um índice que procura calcular qual que é o desempenho da inflação, que é o preço de tudo que a gente consome, né, em termos de serviços e produtos, é a média de como que está aumentando nosso custo de vida. O índice PCA tem perspectivas de subir até o final do ano em torno de 3,48%. Estava 3,64% na semana anterior, no relatório Focus da semana passada. Sempre lembrando, o relatório Focus ele pega a opinião dos principais economistas no Brasil e traça uma média, né, entre esses indicadores. Diminuiu a perspectiva de inflação, né, teve uma redução de perspectiva de aumento de preço, o que é bom, porém, para o PIB houve uma redução ruim, né? A perspectiva de PIB para esse ano reduziu de 0,4% de aumento para 0,39% de aumento do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil. E para o ano que vem também reduziu de 2,2% para 2,1%. Lembrei que nos últimos vídeos, né, eu vinha comentando sobre essas perspectivas de PIB que vinham aí caindo. Há um mês atrás, mais ou menos, em torno de 2,5% já está caminhando para a faixa de 2%. E nesse ritmo pode até perder a faixa de 2% de crescimento para o ano que vem. Esse ano já tem, inclusive, economistas apontando em talvez a possibilidade de não crescer nada o país, né? De não ter mais esse cenário de recessão, mas também estagnação, né? Mas ainda a maioria dos economistas acredita sim que o país vai crescer perto desse 0,39%, né? Outro detalhe também importante em termos de perspectiva é que a Selic, mesmo com essas pioras de cenário, ainda tem perspectiva de fechar, segundo economias, em 8,5%. E lembrando que mês que vem, taxa de juros Selic, taxa básica, deve cair e economistas acreditam que vai cair em torno de 0,75%. E chegaria então de 10,25% para 9,5% a Selic. O que significa isso, Thiago? Significa que os financiamentos, taxas tendem a ficar um pouco mais barato e as suas aplicações do banco também vão render menos. Então, cuidado, a gente já tem avisado, procure sair aí um pouco de aplicações pós-fixados e migrar, ainda dá tempo, para aplicações pré-fixadas, né? Outro destaque, falando agora, saindo um pouco de perspectivas, falando um pouco sobre Expert 2017, maior evento financeiro da América Latina. Tive a oportunidade, sou grato por poder ter participado desse evento, que é muito legal mesmo. Nós contamos ali com grandes nomes como Armínio Fraga, Zena Latifi, tivemos a presença de políticos, Dória estava, tivemos a presença do próprio Paulo Tafner, que é fundador da FIP, né? Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, e eles traçaram, fazendo um resumo, né? Tanto do que foi dito por economistas, como por cientistas políticos, repórteres ali que participaram de grandes nomes, né? Como William Walker. Nós temos a seguinte situação, nos bastidores, né, principalmente repórteres linkados à política, que têm contato direto com os políticos de todos os partidos, os bastidores, todo mundo sabe que fazer as reformas, né, seja trabalhista e da Previdência principalmente, é necessário. Mas nos holofotes, principalmente a oposição, ela vai dar outro tom, não, dizendo que está retirando direitos, tudo mais, fazer aquele papel de oposição mesmo, né, até para manter mais credibilidade frente ao seu eleitorado, que geralmente, para o partido de oposição, que seria PSOL, PT em relação ao governo atual, geralmente tem posições, esse eleitorado tem posições contrárias às reformas e eles não querem perder, logicamente, o apoio deles. Porém, nos bastidores o discurso é outro, né? Nos bastidores eles sabem muito bem que se essas reformas não forem aplicadas, a situação do Brasil ela tende a se complicar e muito rápido, né? Até cheguei a comentar alguns cálculos sobre isso, né?
Muita gente comenta às vezes, poxa, Thiago, mas se não tivesse corrupção, né, não precisaria fazer reforma. Todo esse dinheiro desviado, né, durante anos, poderia ser melhor utilizado os recursos e garantir uma aposentadoria interessante. Não é simples assim, né? Hoje, se a gente for pegar desde a década de 80 até hoje, os gastos com previdência pública em relação ao que o PIB consegue gerar, ou seja, o que o país consegue gerar de riqueza, cresceu, né, de em torno de 8% para patamares de mais de 11%, né, do PIB em relação ao PIB, enquanto que a população envelheceu também, só que num ritmo bem menor. Então, o que mostra que as despesas cresceram num ritmo, né, acelerado frente ao envelhecimento e que tende em 2050, segundo o cálculo simples do próprio Paulo Tafner, esses cálculos mostram que em 2050 a cada um trabalhador, esse trabalhador ele vai ter que sustentar 2 aposentados. Então a conta já não fecha hoje. Imagina, né, isso numa situação que tem mais pessoas trabalhando e ativos e contribuindo para o INSS em relação a pessoas que estão pegando esse benefício já como aposentados. Se hoje já é um cenário, né, que é previsto como caótico por qualquer economista, imagina então em 2050 que essa conta nem fecha mais, né? E aí um comentário do Paulo até interessante, né? Pior do que ficar velho, né, do que estar velho lá na frente, é velho e pobre, porque não tem milagre, gente. A conta não fechando, vai quebrar, não vai ter como dar benefício basicamente para ninguém. Voltando ao exemplo que eu citei, poxa, Thiago, mas se não tivesse corrupção, daria para pagar a Previdência? Não, na verdade não. Estima-se que o que o Brasil perdeu com corrupção nos últimos 10 anos, mais ou menos, corresponde a em torno de 100 bilhões, tá? Arredondando. Enquanto que a Previdência, ela dá um déficit, ela dá um prejuízo para o Brasil de em torno de 150 bilhões em um ano. Então, assim, nem 10 anos de corrupção que fossem sanados pagariam um ano de déficit hoje na Previdência. Então, não adianta, as contas não batem. Quando a gente olha como funciona a previdência pública em outros países, tanto em países em desenvolvimento, né, como Chile, Argentina, paralelos a nós, quanto em outros países desenvolvidos, né, a questão de faixa mínima de idade é sempre 65 anos em média, né? E há toda essa conversa de que talvez a reforma não seja aprovada, lógico, o governo perdendo apoio político, isso se torna mais plausível. Só que a criança vai ter que ser adotada por outro político, isso é fato, né? Se não for aprovada agora, talvez aprovem uma reforma um pouco mais enxuta, mais desidratada, principalmente aí, de repente, passando somente a questão da idade mínima e as outras questões sendo deixadas de lado. Ok, ajuda a situação fiscal de contas do país, mas não resolve, ou seja, a criança da Previdência vai ter que ser adotada por outra pessoa. Então, a oposição ela também faz esse cálculo, né? E isso eu estou passando informações para vocês diretamente dos bastidores, tá, gente? Vários jornalistas, né? Como a Sade, que é uma jornalista que está diretamente ali ligada e conversando diretamente com todos os partidos, inclusive da oposição, existe essa clara visão da necessidade que, se o governo atual não conseguir passar, a bucha vai ser passada para outro. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Estamos aí para passar informação de uma forma, de repente, mais leve, né, e mais resumida, explicando, né, os itens, como que interferem na nossa vida, né? A gente vê um monte de número e não sabe o que significa. E eu sempre agradeço, né? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção. Queremos sempre ajudar, passando informação, né? Sem nenhum tipo de retorno, a gente não ganha nada com isso, só realmente a contentação, a satisfação de ajudar pessoas, né? Muito obrigado, compartilhe, curta, se inscreva no canal se você está no YouTube. E é isso, conte conosco porque aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço.